Costa. Nós vamos trabalhar a disciplina Oficinas Culturais do curso Multimeios Didáticos. A minha formação é a seguinte: eu possuo mestrado em História do Brasil pela Universidade Federal do Piauí, especialização em História Sociocultural e licenciatura plena em História pela Universidade Estadual. Nessa primeira unidade, nós vamos trabalhar basicamente 3 objetivos. O primeiro é compreender o conceito de cultura. O segundo é refletir e relacionar os seguintes conceitos: cultura de massa, cultura popular e cultura erudita. E por fim, a gente vai discutir em linhas gerais a cultura brasileira. Primeiramente, eu selecionei 4 obras, para a gente discutir um pouco o conceito de cultura. Uma delas é a obra do Roque Laraia, em que ele vai abordar a cultura numa perspectiva antropológica. Ele vai dizer que a cultura são normas, são valores, são comportamentos. Ela também pode ser uma forma de conhecimento, uma maneira de nos adaptarmos, nos compreendermos o meio que vivemos. É uma maneira de vivermos melhor. Já o Antônio Arantes, ele discute o conceito de cultura popular. Ele diz que é um conceito espinhoso, é um conceito heterogêneo, geralmente está relacionado à resistência, um conceito relacionado à resistência. Em seguida, a gente percebe que através da Ecléa Bose, ela trabalha o conceito de cultura de massa. Embora também trabalhe o conceito de cultura popular, eu selecionei no livro, na Ecléa Bose, apenas o conceito de cultura de massa, que está intrinsecamente relacionada ao conceito de indústria cultural. Como nós sabemos, o conceito de cultura de massa é um termo cunhado, elaborado na década de 40, tentando refletir e criticar a partir de que momento a cultura se torna uma mercadoria. E por fim, a gente tem o Darcy Ribeiro, em que ele vai trabalhar o sentido e a formação do povo brasileiro. Esse povo brasileiro, um povo sincrético, um povo mestiço, a base desse povo brasileiro é a base indígena, africana e portuguesa. Basicamente, essas são as discussões que esses autores trazem. Para a gente poder trabalhar um pouquinho mais o que é cultura, a gente já viu através do Roque Laraia que são os costumes, é a maneira de nos adaptarmos, são as normas, os comportamentos. A cultura também, a gente se expressa através dos símbolos, Então a gente percebe que a cultura, em linhas gerais, ela é o resultado de uma criação humana. São as crenças, os valores, os símbolos, os comportamentos. Então, através dessa primeira imagem, a gente vê que o primeiro personagem ele diz assim, que esse país não tem cultura. Como assim o nosso país não tem cultura? E aí, por sua vez, ela é retrucado por outro personagem dizendo assim: deixe de achar que apenas a sua cultura é a única que importa. Então, o que a gente pode aprender, a gente pode entender nessa primeira imagem, que a cultura é um termo polissêmico, é um termo plural, A gente tem que falar, quando nós nos referimos à cultura, a gente tem que nos referirmos à cultura no plural. Então, não é apenas aquilo que eu gosto. É interessante também, quando a gente trabalha a cultura, a gente relacionar com o termo diferença, Quando o primeiro personagem diz que o nosso país não tem cultura, a partir de que referencial ele tá falando, A partir de que lugar ele está falando, Então, quando a gente trabalha a cultura na perspectiva de diferença, é entender que a cultura ela não é homogênea, ela é plural, ela é heterogênea, ela é atravessada pelas diferenças, as diferenças que são aos outros, as outras pessoas com seus valores, com seus gostos. E aí a gente pode também discutir a questão da tolerância, Hoje a gente tem assistido muito, e especialmente nesse momento, a intolerância ela tem crescido no mundo, Os deboches com relação à cultura do outro. Então, quando a gente ofende a cultura do outro, a gente ofende aquilo que é intrínseco a essa pessoa, A identidade dessa pessoa. Então, esse primeiro quadro, a gente tem que atentar para 3 aspectos. A cultura como um termo polissêmico, a cultura como uma cultura no plural. A gente também tem que atentar para a questão da diferença, que a nossa cultura brasileira é atravessada pela diferença, assim como as outras culturas. E também a gente tem que atentar para a tolerância. Quando a gente aceita, a gente respeita, a gente conhece a cultura do outro, a violência, a intolerância, ela tende a diminuir. Então, o primeiro quadro diz isso. Existem culturas no plural.
né? Deve haver uma tolerância com esse outro que é diferente de mim. Dentro do próprio Brasil existe uma infinidade de manifestações culturais. Em cada região, por exemplo, o Centro-Oeste tem sua maneira peculiar de falar, de produzir os alimentos. A região Nordeste tem uma infinidade de manifestações culturais. Tem a religiosidade popular que atravessa todo o Brasil. Ok? Então, vamos passar para outra imagem. É uma imagem que Mafalda dialoga com a sua amiga. E uma desses diálogos, ela diz assim, olha, eu gostaria de ter muitos vestidos. E a Mafalda, por sua vez, diz, eu quero ter cultura. O que é ter cultura? Como é que nós adquirimos cultura? Né? Como nós adquirimos cultura? É interessante que a gente nasce numa cultura, a gente aprende a comer nessa cultura, a gente aprende a linguagem, a maneira, os símbolos, os valores dessa cultura. Então, por que eu quero ter? Por que ela disse que quer ter muita cultura? Que cultura ela está se relacionando? Ela está considerando a cultura da sabedoria popular? Ela está falando da quantidade, do volume de cultura? Ou ela está falando de uma cultura erudita? Em termos gerais, Mafalda está falando uma cultura de modo geral, uma cultura em que você saiba, você entende, que você reconhece as atitudes, você reconhece os valores, que você pratica esses valores. Então é a cultura no sentido geral. Passando para trabalharmos o nosso segundo ponto, que é diferenciar e relacionar os conceitos de cultura popular, erudita, de massa, nós temos nessa imagem as fitinhas do Nosso Senhor do Bonfim, né, que é um símbolo religioso, faz parte de uma cultura específica da região Nordeste. E aí eu trouxe algumas imagens, inclusive essas fitinhas logo acima, essas outras duas imagens que representam manifestações culturais do Brasil. Eu pergunto para vocês se identificam com essas imagens? Vocês se identificam? Vocês praticam essas manifestações culturais? Ou vocês só apenas a viram na TV? Né? É uma reflexão. Vocês reconhecem ela como produtos culturais do Brasil? Por conseguinte, a gente trabalha a partir daquelas imagens, se vocês se identificam ou não com aquelas imagens. Então, o que é cultura popular? Primeiramente, cultura popular se opõe à cultura de massa. Essa cultura popular está basicamente relacionada à cultura do povo, aquilo que é produzido pelo povo, pela maioria das pessoas. Inclusive, Antônio Arantes ele vai dizer que essa característica é uma característica forte que não deve ser desvalorizada nem desprezada. É a maneira como o povo se manifesta e é uma maneira bonita, é a maneira como eles encaram o mundo, como eles vivenciam o mundo. Né? Então essa cultura do povo, essa cultura popular, ela relaciona-se às manifestações culturais produzidas pelo povo, é própria de um povo. Né? Como vocês podem ver, a festa de São João, a festa junina, que tem uma vestimenta específica, um bailado específico, comidas típicas que a gente já associa a essa manifestação cultural. E na sua região, ela é forte? A festa junina ela é forte em sua região? Você já viu, você já participou dessa manifestação cultural? Por fim, a gente pode entender também a cultura popular como por exemplo, a literatura de cordel, a fé e a religiosidade popular. Quem nunca ouviu falar da devoção a São Francisco em Canidé, no estado do Ceará? Vocês já viram falar de Santa Cruz dos Milagres, no Piauí? Ali, aquelas manifestações culturais tão próprias do Nordeste brasileiro fazem parte da nossa memória, da nossa história. Né? Faz parte da nossa cultura. A literatura de cordel também, que retratam personagens particulares, peculiares do sertão, do Nordeste brasileiro, com figuras típicas e tão conhecidas como Lampião, Maria Bonita, Padre Cícero. Gente, a gente viu então que a cultura popular é aquela cultura que diz respeito às produções, os valores, as manifestações culturais de um povo, que não devem ser desprezadas, devem ser valorizadas e preservadas. Agora a gente entra em outro conceito, que é o conceito de cultura erudita. O que é cultura erudita? Cultura erudita é diferente de cultura de massa, é diferente de cultura popular? Geralmente, cultura erudita está relacionada a uma classe, geralmente essa classe é considerada a classe superior. Também, igualmente, a cultura erudita é considerada como uma cultura superior.
geralmente ela é produzida nas academias, nas escolas, ela também está presente nos livros. E quando a gente fala da cultura erudita, a gente fala de um conhecimento elaborado, geralmente relacionado à sofisticação, a uma elite intelectual. Como a gente pode ver, nessa tirinha da Mafalda, para a gente discutir um pouco o conceito de cultura popular, de cultura erudita, aliás, ela se encontra na praia com a mãe e ela pergunta se aquele sol sobre o qual elas estão é o mesmo sol de Beethoven e Newton. Então percebam que esses dois personagens, esses dois intelectuais, né, eles tornam esse sol um sol diferente, um sol sofisticado, um sol erudito, um sol diferenciado. Então ela se sente muito calma quando a mãe diz sim, esse sol é o mesmo de Beethoven e de Newton, né? Ela diz no final, solzinho bacana, então já é um sol diferenciado. E como é que a gente pode relacionar com o conceito de cultura erudita? Está relacionada à produção intelectual, a uma produção acadêmica, está relacionada à sofisticação. Então o sol da Mafalda é um sol sofisticado. E aí a gente vê, em linhas gerais, algumas características da cultura erudita. Por exemplo, é própria dos intelectuais, tem uma elaboração mais lenta, mais considerada mais sofisticada. Geralmente é uma cultura produzida nas academias, nas escolas, nos institutos. E geralmente também, infelizmente, é relacionada a uma arte feita pela elite e para a elite. Porque muitas vezes as pessoas comuns, as pessoas de menos recursos, elas não têm acesso a um instrumento, a uma academia para pagar, ou as pessoas querem fazer um curso de pintura, né, a tela é muito cara, ou então as tintas. Então geralmente a cultura erudita ela se relaciona a essa elite, mas todos devem ter acesso a essa cultura, né, ao teatro, às peças teatrais, a música clássica, saber reconhecer e analisar e usufruir da pintura, por exemplo, essa que nós podemos ver de Mona Lisa, o balé, que é uma dança linda, né? Assim como as outras que nós já discutimos, né? Então não deveria ser uma cultura restrita a uma elite. As pessoas elas deveriam, em geral, consumir e produzir essa cultura. Então essas diferenciações de cultura de massa, cultura popular, cultura erudita, acabam criando reservatórios de cultura, fragmentando essa cultura. Ela poderia ser, e ela é tão rica, e a gente vê dividido cultura popular, geralmente relacionada a uma cultura menos favorecida. A cultura erudita considerada a cultura sofisticada de elite, portanto superior, né? Cultura deve ser usufruída por todos. E esses conceitos, embora tragam alguma característica que diferencia um aspecto ou outro dessas manifestações, desses frutos culturais, as pessoas deveriam usufruir de maneira comum. Então essa cultura não deve ser afastada da escola e nem deve ser afastada das pessoas, de modo geral. E aí a gente passa agora para o conceito de cultura de massa, né? O conceito de cultura de massa, vamos fazer uma introdução desse conceito através da tirinha da Mafalda. A gente vê nesse primeiro quadrinho, nesse primeiro quadro, a relação da Mafalda com a TV. Então, o primeiro aspecto que nós vamos discutir é a relação da cultura de massa com os meios de comunicação, por exemplo, o rádio, o jornal e a TV. Nesse caso, nós estamos vendo a relação, né? Estamos relacionando a cultura de massa com a TV. E Mafalda, ao tentar ligar a TV, em que a gente vê na própria imagem a expressão claque, né? Ligar e desligar, aí ela diz assim: compre, use, beba, faça, prove. Né? Como é que a gente relaciona a televisão como meio de comunicação de massa, a cultura de massa e essa forma imperativa de ordenamento de compre, beba, fale, vista? Né? Então, para a gente entender a cultura de massa, a gente tem que relacionar também com a indústria cultural, né? Que é a maneira, que é um sistema, essa indústria cultural é um sistema no qual a cultura se torna uma mercadoria. Então, beba, compra, faça, vista,
né? Logo em seguida ela pergunta, mas o que nós somos? O que nós somos, já que é nos imposto, é nos sugerido, é ordenado que a gente vista, compra e faça? Aí ela mais uma vez se relaciona com a TV e ela chega à conclusão, depois de refletir, sentada, né, olha de frente para a TV ligada, ele diz assim, eles sabem que nós não sabemos. Ou seja, eles sabem que eles ordenam, dão uma ordem, sugerem, né, atitudes, cultivam desejos e sonhos nas pessoas e sabem que a gente vai consumindo sem refletir, sem ponderar e sem entender a real necessidade desses objetos, dessas atitudes em nossas vidas. E aí, para pensar a cultura de massa é um conceito cunhado na década de 40 para pensar, analisar, criticar o aparecimento da cultura como uma mercadoria, né? Produzida especialmente por dispositivos de informação mediática. Não é à toa que a gente viu lá que a cultura de massa é aquela cultura, né, produzida por dispositivos de informação midiática como a TV, como nós analisamos anteriormente na relação entre Mafalda e a TV, né? Então, quando a Mafalda no último quadrinho diz assim, olha, eles sabem que nós não sabemos, ela está fazendo uma crítica à homogeneização do gosto e à passividade diante dessas ordens, dessas sugestões, né, do cultivo desses desejos, dessas atitudes. Então ela se senta em frente à TV e reflete, olha, eles sabem que nós não sabemos, que nós somos passivos diante dessas ordens e diante dessas sugestões. Para praticar, nós vamos analisar, através dessa tirinha, mais uma vez com a nossa querida Mafalda, alguns elementos que podem fazer com que a gente reflita acerca da cultura de massa, né? No primeiro quadrinho a gente vê o rádio. No quadro anterior, na tirinha anterior, nós observamos que a cultura de massa está relacionada com os meios de comunicação, rádio, TV e os jornais. A gente viu que naquele quadrinho anterior, Mafalda estava se relacionando com a TV. Nesse caso, ela se relaciona com o rádio. E nesse momento, ela escuta os Beatles. Quem nunca ouviu falar nos Beatles? Quem nunca ensaiou ou tentou dizer ou cantar alguma música dos Beatles, né, que fez tanto sucesso, arrastou multidões, né? É uma cultura que chegou até nós, é um grupo musical que chegou até nós. Então ela é indagada pelo amigo dela, né, que tem a testa, a expressão de insatisfação diante da Mafalda curtindo uma música que ela não entende. E ele também não entende o que quer dizer aquela letra, né? Só que aquela música, aquele grupo faz parte do cotidiano dela, da vida dela, né? Mas ela também não entende o que significam aquelas palavras. E aí ele fica furioso, diz assim, como você pode gostar de uma coisa que você nem sabe o que eles dizem? E ela diz, e daí? E continua dançando. E a música continua tocando. E ela, para se sair da situação, diz assim, olha, meio mundo de gente não sabe o que os cachorros, que os cães dizem, e no entanto todo mundo gosta deles, né? Ninguém sabe o que significa au, né? Então a gente já, embora a Mafalda está querendo se sair dessa situação em que ela é criticada, o que a gente pode dizer? A gente não pode se tornar passivo, né? Opaco, né? Diante daquilo, diante dos valores, diante dos produtos que chegam até nós. Nós podemos consumi-lo, mas não passivamente, sem refletir, sem criticar. Por que eles chegam até nós? Por que há uma visibilidade dessa cultura estrangeira em nosso país? Por que a nossa cultura popular, a cultura dos grupos musicais do Nordeste, de outras regiões do Brasil, por exemplo, elas não aparecem na grande mídia? Então, como é que a gente pode relacionar a mídia, a cultura de massa e essa cultura estrangeira? Para relacionar a questão da cultura de massa e a crítica a esses produtos que chegam até nós, eu trouxe para vocês os quadros Operários da Cília do Amaral. Esse quadro ele pode ser trabalhado na perspectiva da diversidade cultural brasileira. Quando a gente olha para a imagem, analisa a imagem, a gente pode ver logo de cara quantas faces compõem o povo brasileiro, em suas especificidades, em seus traços culturais.
Outro aspecto também que é interessante, porque a gente vê que são trabalhadores. Como a gente percebe que eles são trabalhadores? Primeiro porque o próprio nome da obra já diz, os operários. E por fim, porque logo no plano de fundo da imagem, a gente vê torres, chaminés de indústrias, de fábricas. Mas como é que a gente pode relacionar a cultura de massa com esses operários, com a classe trabalhadora? Como é que a gente pode relacionar? Geralmente, quando a gente olha para a imagem, a gente vê que são pessoas que não têm reação. Elas não reagem, né? Elas são opacas, elas não se manifestam. Então essa imagem ela pode ser interessante também para dialogar com a tirinha anterior, né? Que as pessoas não entendem e consomem, ou então as pessoas consomem, mas não sabem de onde vem, porque não conhece a própria realidade, a própria diversidade cultural do próprio Brasil, e consome e conhece grandes artistas, filmes, outras personalidades de outros países e que chegam até nós de uma maneira muito rápida, instantânea, fácil. E por que nossos grupos musicais, muitos grupos musicais, manifestações artísticas, o próprio patrimônio cultural e material, ele não é valorizado, ele não tem vitalidade, em detrimento dessas outras marcas, porque essas culturas, esses produtos, eles são marcas, né? Eles são marcas que geram dinheiro, que geram dividendos, né? Então essa imagem é interessante para relacionar a questão da cultura popular. Não é dizer que os operários eles são inferiores, ou que eles não estudam, não têm educação, mas a imagem ela diz o quê? Que eles são opacos, que não há uma reação. Então, para esse momento, para a gente discutir o que é a cultura de massa, é interessante que a gente reaja diante daquilo que nos é imposto, daquilo que nos é ordenado. Porque, geralmente, a gente nasce dentro da gente, né, de fora para dentro, vontades, sonhos e desejos. Mas até que ponto aquilo ali nos alimenta de verdade? Nos alimentam de verdade? Fazem parte realmente da nossa vida? Né? Então essa imagem é interessante porque eles estão passivos, né? Eles não reagem. Então é uma mensagem que a gente deve levar aos nossos alunos, à escola nas quais a gente atua, né? Que as pessoas precisam criticar, elas precisam comparar, elas precisam reavaliar, ressignificar. Então, para fechar essa discussão, como nós podemos relacionar a cultura de massa com a obra da Tarsila do Amaral? Primeiramente, não é qualificar os operários como pessoas acríticas, pessoas que não pensam, mas analisar a obra no sentido de que nessas expressões, esses trabalhadores, eles expressam o quê? Dizem o quê? Que eles não reagem, não há uma resposta em relação ao que é feito, né? Ao que lhe é ordenado, não há uma resposta, não há uma reação. Então, qual a crítica que nós devemos fazer à cultura de massa? Que a gente precisa criticar, a gente precisa entender, a gente precisa ressignificar esses valores que nos são impostos, né? Entender qual a real necessidade, né? O peso que essas culturas, essas marcas, porque na verdade são marcas que chegam até nós, né? São marcas, que acabam passando, são passageiros também, são marcas passageiras, né, que chegam até nós e da maneira que chegam instantaneamente também desaparecem das nossas vidas instantaneamente. E o que fica é que a gente deve valorizar, precisa valorizar a nossa cultura para que ela possa se manter viva, né, para que ela possa se manter entre nós, né? E um povo sem cultura, um povo sem memória é um povo que não reage. Para a gente relacionar mais uma vez a cultura de massa, eu selecionei duas imagens. Uma é uma imagem, né, que relaciona mais uma vez o homem com a TV, e a outra é a TV no alto de um púlpito, num púlpito, num espaço mais alto, em que uma mão sai por essa tela dessa TV. E na direção, percebam, na direção em que essa mão aponta, as pessoas olham. Percebam? Então, como é que a gente pode analisar de que tratam essas imagens? Bom, trata da cultura de massa, né? Do ordenamento de algumas atitudes, do cultivo de alguns desejos, de ordens, né? E elas se complementam em seu discurso. Meninos, essas imagens, elas se complementam em seu discurso? Vamos pensar um pouco, elas se complementam? Olhe para a imagem esquerda, olhe para a imagem direita, olhe para a frase.
do George, o que essa frase diz? A massa mantém a marca mantém a mídia e a mídia controla a massa. Eu quero que vocês façam a reflexão sobre essas duas imagens e percebam de que maneira elas podem dialogar e de que maneira elas estabelecem um diálogo entre elas. Por fim, né, a cultura de massa diz para vocês que está relacionada à indústria cultural, né? Quando a cultura ela se torna mercadoria. Mas o que é a indústria cultural, né? É um fenômeno de massa que ocorreu com o advento dos grandes meios de comunicação. Por exemplo, jornal, rádio, televisão. Não é à toa que eu trouxe as imagens anteriores relacionadas à TV e o rádio, por exemplo, né? Quando vocês forem analisar a imagem anterior, atentem para esse novo slide, que diz o quê? Que refere-se à imposição de modismos, de gostos e padrões. Por exemplo, na imagem direita, a gente percebe o quê? Que é uma mão indicando uma direção, indicando uma ordem. Então, a cultura de massa, a indústria cultural, ela impõe modismos, né? Ela impõe gostos, ela impõe padrões. Nessa imagem que há vários apartamentos e as pessoas estão de maneiras diferentes em seu cotidiano, vendo a televisão, percebo que no apartamento as pessoas dormem, as pessoas estão assistindo televisão no quarto, ora na sala, até extraterrestres também assistindo televisão, né? Então, a televisão, essa cultura de massa, ela atravessa todo o cotidiano das pessoas, no mais íntimo dela, no mais íntimo possível, em casa, no banheiro, com a família, sozinho. Então, essa cultura de massa é esses valores veiculados, especialmente pela TV. No caso aqui a gente vê a questão da TV, né? A TV fazendo parte da vida, da intimidade, da privacidade, do cotidiano das pessoas. Elas vão veicular informações, valores, expectativas. E para a gente criticar um pouquinho, criticar e analisar o que é essa cultura de massa, eu trouxe mais uma tirinha que é interessante, porque ela diz assim: o poderoso da mídia de massa, obrigado por levar a emoção, reduzir pensamento e aniquilar a imaginação. Então, uma das críticas que se faz à cultura de massa é exatamente a redução dessa perspectiva crítica, a redução do pensamento analítico, a redução da criatividade, a redução da imaginação. E aí ele agradece pela artificialidade e soluções rápidas que estão às nossas mãos, né? As relações na TV, por exemplo, nas novelas, elas são tecidas de uma maneira superficial, rápida, né? Então isso acaba, de uma certa maneira, né, interferindo nas nossas relações em casa, com os nossos pais, com a namorada, com o namorado, com os amigos, né? Então a crítica que se faz a essa cultura de massa, né, que eu já disse para vocês, é que ela é veiculada pela grande mídia, TV, rádio e a comunicação impressa, né? Há uma crítica muito grande com relação a esses artificialismos, né? Essa incapacidade de pensar, essa capacidade de refletir, porque o fluxo e o volume é muito grande de informações. E aí no último quadrinho, ele numa atitude ritual, né, referendando a TV, ele diz assim: essa tigela de tapioca morna representa meu cérebro. Eu ofereço em humilde sacrifício, mantenha sua luz oscilante para sempre. Então a gente percebe aqui alguns elementos, por exemplo, a tigela de tapioca, né, que é um elemento da nossa culinária, cultura brasileira, culinária brasileira, né? E aí ele oferecendo como um ritual ancestral, né, que os nossos ancestrais ofereciam oferendas, sacrifícios aos deuses, à natureza, aos seus múltiplos deuses, né? E a gente vê aí uma oposição, né, uma tirada, na verdade uma tirada, em que ele oferece, né, uma tigela de tapioca, que é um produto cultural nosso, um produto da nossa culinária, né, indígena, né, ancestral nossa, e ele oferece em sacrifício, né, como um ritual dos nossos ancestrais, né, um ritual ancestral nosso. Que hoje, ao invés de a gente cultivar esses elementos da natureza, os deuses, nós cultivamos a TV como um grande Deus.
um astro poderosíssimo. Então, a crítica que nós fazemos à cultura de massa é que elas inspiram uma atitude homogênea, opaca, fosca, com relação aos produtos culturais que chegam até nós. E houve uma crítica com relação à cultura de massa, que foi a arte pop, em que eles pegavam os grandes emblemas, os grandes nomes da cultura popular, da cultura estrangeira, como a Madonna, por exemplo, ou produtos alimentícios, né, como a Coca-Cola, e essa arte pop acabou transformando criticando essa cultura, né, essa cultura enlatada, essa cultura estrangeira, né, de uma maneira muito interessante, né, usando cores, usando outros textos, transformando essa cultura enlatada, essa cultura imposta a nós. Para a gente retomar, então nessa aula nessa unidade 1, nós discutimos o conceito de cultura como uma criação humana, como normas, comportamentos, né? A maneira como nós significamos o mundo, a maneira como nós entendemos o mundo. E aí, então a cultura a gente também deve entender como um termo polissêmico, atravessado por especificidades e singularidades. E também discutimos a questão de que 3 conceitos, o conceito de cultura popular, cultura erudita e cultura de massa. A gente viu que a cultura popular ela não é institucionalizada, ela surge das tradições e costumes do povo, refere-se a esse povo, diz respeito aos elementos artesanais e as manifestações do povo, manifestações religiosas. Então, quando a gente olha para o nosso cotidiano, a gente vive o nosso cotidiano, a gente vê que a gente é atravessado por esses valores culturais, dessa cultura popular. E a gente também entendeu o que é a cultura erudita. A cultura erudita, ela se diferencia da cultura popular porque já é uma cultura institucionalizada, ou seja, criada, né, produzida nas academias, né? E também, geralmente, está relacionada a um grupo seleto, ou é também considerada como uma cultura superior. E por fim a gente trabalhou a cultura de massa, que relaciona-se diretamente com a indústria cultural, né, que é essa mercantilização dos bens culturais, ou seja, quando a cultura se torna um produto exportável, um produto de consumo. E para a gente pensar a diversidade cultural brasileira, é interessante a gente atentar para a obra do Darcy Ribeiro, que ele vai falar sobre a formação e o sentido do povo brasileiro. O povo brasileiro é atravessado por várias culturas, vários valores, várias manifestações culturais. E para falar da diversidade cultural brasileira, por exemplo, das manifestações festivas, como o samba, o maracatu, o frevo, as festas juninas, né, são manifestações culturais que devem ser valorizadas e preservadas. Como é que a gente preserva um patrimônio cultural de natureza material e imaterial? A gente preserva quando ele pulsa em nosso cotidiano, quando ele se faz presente em nosso cotidiano. Essa é a maneira mais viável de trazer a vitalidade e dessa cultura se perpetuar, né? Ela tem que estar presente em nosso cotidiano, fazer parte de nossas vidas. Então são essas vidas que atravessam essas manifestações culturais que fazem com que esse patrimônio cultural seja preservado. Para o Darcy Ribeiro, a cultura brasileira ela é uma mistura, ela é mestiça, ela é plural. E para ele a nossa base, a formação do povo brasileiro é alicerçado em uma base, né? Tem uma base, aliás, que é a base do elemento indígena, do elemento português e do elemento africano. Como vocês podem ver nesse slide, a gente vê a figura de 2 crianças indígenas, né, com os elementos culturais em seu corpo, felizes, sorridentes, né, e do outro lado a gente vê o mapa do Brasil. Esse mapa do Brasil está recortado por manifestações artísticas, manifestações culturais, sabores, cheiros e cores. Essa é a diversidade cultural brasileira. Quando se pensa cultura, é interessante pensar a cultura como um termo plural, com uma concepção plural, valorizando a diferença, valorizando esses cheiros, esses sabores, esses gostos, né,
que é uma maneira, quando a gente tem a perspectiva da cultura como cultura plural, a gente se relaciona melhor com nossos alunos na escola. Por exemplo, a gente se relaciona com os nossos alunos entendendo o momento em que eles vivem, entendendo a comunidade nas quais eles moram, entendendo a comunidade que envolve a escola. Então, como a cultura pode se relacionar com a educação, né? Como a cultura se faz presente na escola, ela se faz presente quando a gente discute com cultura, a gente entende a comunidade, a gente traz a comunidade para dentro da escola, quando a gente leva a escola, os alunos, os anseios da escola, as demandas da escola para a comunidade, ou seja, é um diálogo cotidiano e forte, deve ser um diálogo cotidiano e forte. Então, por que nós trabalhamos o conceito de cultura ao longo dessa unidade 1? Para entendermos a cultura como uma cultura plural. A cultura brasileira é a cultura plural, a cultura estrangeira é a cultura plural. Não existe uma cultura melhor ou pior do que a outra, inferior ou superior do que a outra. O que existe são modos de se relacionar entre as pessoas, a maneira de se relacionar com a natureza, a maneira de acreditar em Deus ou não, né? E é isso, e são esses valores que devem ser cultivados na escola, os valores da tolerância, os valores da amizade, do amor, do respeito ao outro, do respeito às dificuldades, aos anseios do outro, né? Então é uma mensagem de tolerância. O que a gente deve passar para os nossos alunos é uma mensagem de otimismo, de tolerância, face aos extremismos, às intolerâncias, às violências, o ódio que existem também em nossa sociedade e no mundo afora. Eu me despeço de vocês com essa aula, espero que vocês tenham gostado. Eu quero que vocês analisem essa última imagem, em que eu trago alguns traços culturais da nossa cultura, como a festa junina, a luta indígena e a capoeira, né, que são traços culturais de nossa cultura, né, são manifestações de nossa cultura que devem ser valorizadas, devem ser preservadas, né, e assim eu me despeço de vocês. Até mais!